questão da PUC do Rio de Janeiro que fala o seguinte: uma massa de 10 gramas e velocidade inicial 5 metros por segundo colide de modo totalmente inelástico com outra massa de 15 gramas, que se encontra inicialmente em repouso. Qual o módulo da velocidade das massas em metros por segundo após a colisão? Né? Na verdade, o módulo da velocidade das massas em metros por segundo após a colisão é... Gente, choque totalmente inelástico. Qual é a característica que tu tem que lembrar? A característica que tu tem que lembrar é que num choque totalmente inelástico, os corpos vão andar juntos depois da colisão. Então a gente começa fazendo um pequeno desenho, tá? Situação do antes e do depois da colisão. Então vamos colocar aqui antes. Antes da colisão, gente, o que eu tenho? Eu tenho uma massinha de 10 gramas, tá? 10 gramas, andando, por exemplo, para a direita com uma velocidade de 5 metros por segundo. E ela vai colidir com uma massa que inicialmente está parada, então está com 0 metros por segundo, e essa segunda massinha aqui tem 15 gramas, tá? Depois da colisão, o que vai acabar acontecendo? Depois da colisão, gente, os dois corpos vão andar juntos, eles vão se acoplar, tá? Então vamos fazer aqui um desenhozinho assim, tá? Representando que os dois estão juntos aqui. Agora, eles formam um único corpo com massa total, que é a soma das massas das duas anteriores, né? Ou seja, uma massa de 25 gramas. E daí eles vão ter uma determinada velocidade do conjunto, que eu vou chamar de VC. Como é que a gente equaciona esse tipo de problema? Esse tipo de problema a gente coloca da seguinte maneira. A quantidade de movimento total do sistema antes tem que ser igual à quantidade de movimento total do sistema depois da colisão, tá? Quantidade de movimento total do sistema antes. Vamos chamar esse corpo aqui de 1, esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Então, antes, o que a gente tem? A gente tem a soma da quantidade de movimento do 1 com a do 2. Vamos colocar aqui A de antes. E depois a gente tem a quantidade de movimento de um corpo que eu vou dizer que é 1, 2. 1, 2 porque é 1 e 2 juntos. Gente, quantidade de movimento do corpo 1 antes da colisão é a massa vezes a velocidade do corpo antes da colisão. Só tomando cuidado que a massa tem que estar em quilogramas. Então são 10 dividido por 1000. Esse dividido por 1000 é para passar os 10 gramas para quilogramas, vezes a velocidade, que é 5 metros por segundo, mais a quantidade de movimento do 2. Só que o 2 está parado, gente. Se ele está parado, não tem quantidade de movimento. Isso aqui é 0. Isso vai ser igual a quantidade de movimento do corpo 1, 2. São 25 gramas, dividido por 1000 para passar para quilogramas, vezes a velocidade do conjunto. Isso aqui dá 50 sobre 1000, fazendo essa multiplicação aqui. Isso é igual a 25 sobre 1000 vezes a velocidade do conjunto. E daí o que eu vou fazer? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte: eu posso pegar esse 1000 que está dividindo aqui, passar para o outro lado multiplicando, ou simplesmente, como o 1000 está dividindo todo mundo dos dois lados da igualdade, cortar. Tá? E daí vai ficar sobrando o quê? 50 igual a 25 VC. Pego o VC que está ali multiplicando, vou isolar ele, passando o 25 dividindo. Vai ficar 50 sobre 25, é igual à velocidade do conjunto. Logo, a velocidade do conjunto, tá? 50 sobre 25, é igual a 2. Logo, a velocidade do conjunto é de 2 metros por segundo. Resolvida a questão. A questão da Mackenzie fala o seguinte: um móvel de massa 100 kg, inicialmente em repouso, move-se sob a ação de uma força resultante constante, de intensidade 500 newtons durante 4 segundos. A energia cinética adquirida pelo móvel no instante t igual a 4 segundos em joule
Então o que acontece, né, gente? Está te falando que tu tem um corpo. Esse corpo inicialmente está em repouso, uma velocidade inicial igual a 0 metros por segundo. E esse objeto tem uma massa de 100 kg. E sobre esse corpo vai atuar uma força F de 500 newtons, durante um intervalo de tempo de 4 segundos. E ele pergunta quanto que é a energia cinética adquirida pelo corpo ao final desses 4 segundos, ou seja, no instante de tempo igual a 4 segundos. Uma coisa é certa, o corpo vai ganhar velocidade e vai ganhar energia cinética. Ele tinha uma energia cinética aqui igual a 0 joules e vai ter uma determinada energia cinética aqui no final, tá? O que eu vou fazer em primeiro lugar, gente? Eu vou usar o teorema do impulso, porque essa força vai impulsionar o objeto. Eu escrevo o quê? Eu escrevo que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, tá? O impulso a gente pode relembrar que tu pode escrever como força vezes tempo. Isso aqui tu pode escrever como força vezes tempo. E aqui a variação da quantidade de movimento, né? Qualquer variação na física, tu escreve como final menos o inicial. Isso aqui vai ser uma igualdade, tá? Então, força vezes tempo igual a quantidade de movimento final menos a inicial. Só que o corpo estava parado no começo, não tem movimento, não tem quantidade de movimento. Só substituir os valores agora. Força é 500, intervalo de tempo é 4. Quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade no final. A gente já sabe quanto que é a massa do objeto? Sim, são 100 kg. Então aqui fica 500 vezes 4 dá 2.000. 2.000 vai ser igual a massa, que é 100, vezes a velocidade final. Corta esse zero com esse zero, fica que a velocidade final é de 20 metros por segundo. Só que o que eu quero saber é quanto que foi a energia cinética adquirida, ou seja, eu quero saber quanto que foi a energia cinética no final. Aí basta a gente relembrar da equação da energia cinética. Energia cinética, mv² sobre 2. A massa do objeto é 100 kg, a velocidade é 20, vai ao quadrado. Isso dividido por 2. Vai ficar então 100 vezes 20 ao quadrado, que é 400. Isso dividido por 2. 400 por 2 aqui dá 200. Dá 200 vezes 100. Vou reescrever 200 como sendo 2 vezes 10 na 2 e 100 como 1 vezes 10 na 2. 2 vezes 1, 2. 10 na 2 com 10 na 2, multiplicação de base 10, somos expoentes, dá 2 vezes 10 na 4. Então a resposta é 2 vezes 10 na 4, como está na alternativa da letra D. Questão da IMED, que fala o seguinte: dois carros de mesma massa sofrem uma colisão frontal, ou seja, uma colisão de frente. Imediatamente antes da colisão, o primeiro carro viajava com 72 km por hora, no sentido norte de uma estrada, e enquanto o segundo carro viajava na contramão, na mesma estrada, com velocidade igual a 36 km por hora, no sentido sul. Considere que a colisão foi perfeitamente inelástica. Qual a velocidade final dos carros imediatamente após essa colisão? Tá? Muito bem. Para começar, né, gente? Se os dois carros têm a mesma massa, o que acontece? Aquele que tiver com maior velocidade tem maior quantidade de movimento. Ou seja, o carro que está indo para o norte tem a maior velocidade. Ou seja, depois da colisão, os dois carros vão andar para o norte. Então, tu já exclui duas possibilidades aqui. Muito bem. Vamos colocar um desenho aqui. Vamos botar que esse aqui é o carro que está indo para o norte.
Tá? Esse carro tem uma massa M, que não interessa quanto que é, só interessa que ela é igual a outra, do outro carro. E ele está indo com uma velocidade de 72 km por hora. Tem que tomar cuidado, né, gente? Quilômetros por hora não é unidade do sistema internacional. Para passar para o sistema internacional, lembra que para passar de quilômetros por hora, tá? Isso aqui é uma regrinha que é importante tu lembrar, quilômetros por hora para metros por segundo, tu pega o valor e divide esse valor por 3,6. Tem esse número mágico aí que não é bem mágico, mas que a gente usa essa regra prática, tá? 72 dividido por 3,6 é um número que aparece toda hora nas provas. Isso aqui dá 20 metros por segundo. E daí tu tem um outro carro aqui, que ele vai estar andando para a esquerda, com uma velocidade de 36 km por hora, dividindo pelos 3,6, isso aqui dá um valor de 10 metros por segundo, e esse carro tem uma massa M. Tá? Depois da colisão, gente, isso aqui é antes, tá? Depois da colisão, esses dois carros vão andar juntos, como se fossem um único corpo aqui. Vou colocar um corpo deformado aqui, tá? E eles vão andar para a direita, ou para o norte, ali no caso, como era o caso da questão. Eu vou colocar que ele tem uma velocidade VC, que é a velocidade do conjunto, e a massa desse conjunto aqui, que é formada por esses dois carros agora andando para o mesmo lado, é a massa dos dois carros, é 2m. Tá? Isso aqui é os dois carros deformados andando para o mesmo lado. Como é que a gente equaciona isso daqui? Bom, a gente equaciona da seguinte maneira. Colisão é conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento total antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento total depois da colisão. Antes da colisão, gente, o que acontece? Eu tenho a quantidade de movimento desse carro aqui, que é o produto da massa dele vezes a velocidade, que é m vezes 20. Só que, como o outro carro está andando no outro sentido, para tu calcular a quantidade de movimento total, lembra que tu tem que levar em consideração o sinal. Então, vai ser menos m vezes 10. O sinal negativo está relacionado com essa velocidade aqui, ó, está em sentido contrário. Se a velocidade está em sentido contrário, a quantidade de movimento está no mesmo sentido da velocidade, ou seja, a quantidade de movimento aponta para a esquerda, né, e a gente vai colocar para a esquerda como sendo negativo. Lembra sempre dessa questão do sinal. Isso vai ser igual a quantidade de movimento total depois, gente. A massa do sistema depois é 2m, vezes a velocidade do conjunto. Tá? Tranquilo? Então vou só reescrever essa relação aqui, ó. Só para tu não te confundir, vou escrever assim, ao invés de m vezes 20, vou escrever 20m menos 10m igual a 2m vezes a velocidade do conjunto. 20m menos 10m é 10m. 2m velocidade do conjunto ali do lado direito. Como a massa está multiplicando todo mundo, corto, pego aquele 2 ali que está multiplicando a velocidade do conjunto, passo dividindo, 10 sobre 2 é igual à velocidade do conjunto. 10 sobre 2 é 5. Velocidade do conjunto, 5 metros por segundo. Tá? Isso está na alternativa da letra A. Como é que eu sabia que era para o norte, né? Por causa do começo do raciocínio do problema ali. Questão da URGS. Um bloco de massa 1 kg move-se retilinamente com velocidade módulo constante igual a 3 metros por segundo sobre uma superfície horizontal sem atrito. A partir de dado instante, o bloco recebe um impulso de sua força externa aplicada na mesma direção e sentido do movimento. A intensidade dessa força, em função do tempo, é dada pelo gráfico abaixo.
A partir desse gráfico, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do bloco após o impulso recebido em metros por segundo é igual a... Então, qual que é a situação aqui e o que a gente vai usar? Bom, tu tinha um bloco aqui se movimentando para a direita, tá? Com uma velocidade cujo valor é 3 metros por segundo. E eu não sei quanto que é a massa desse bloco, portanto eu vou deixar esse bloco... Não, eu sei a massa sim. A massa dele é de 1 kg, olha que beleza. E daí tu vai ter uma força que não é constante, mas que está atuando na mesma direção e sentido do movimento. Então tu tem uma força que vai atuar para cá. Se atua na mesma direção e sentido do movimento, uma coisa é certa. Esse bloco que estava com uma velocidade pequena vai aumentar a velocidade, vai estar andando com uma determinada velocidade que é maior do que a inicial. Uma determinada velocidade VF. O que eu vou escrever, gente? Eu vou escrever o seguinte. Eu vou equacionar esse problema da seguinte maneira. Que o impulso é igual ao quanto muda a quantidade de movimento. Só que o impulso de uma força que não é constante, o impulso de uma força que muda com o tempo, como é que a gente calcula? A gente calcula como a área desse gráfico aqui. A área desse gráfico aqui vai me dar o impulso, tá? E daí muito fácil, para calcular essa área aqui, né? Toda a área, porque afinal de contas é depois dos 2 segundos, eu separo num retângulo e num triângulo. Área do retângulo, base vezes altura, base 1, altura 4, só que é 4. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base é 2, altura... Opa, quase que eu me enganei aqui. Base é 1, altura é 4. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 mais 4 dá 6. Logo, o impulso dessa força é 6. Variação da quantidade de movimento é o quê? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Tá? Como é que a gente calcula ali, então, a quantidade de movimento final? É massa vezes velocidade final, e quantidade de movimento inicial é massa vezes velocidade inicial. Fica 6 igual a massa do corpo, que é 1, vezes velocidade final, sinal negativo, menos a massa do corpo, que é 1, vezes a velocidade inicial, que é 3. Olha que beleza. 6 igual 1 vezes VF é VF, 1 vezes 3, 3, com sinal negativo menos 3, pego o menos 3 aqui, passo para o outro lado, fica positivo, fica então que a velocidade final é de 9 metros por segundo. Questão interessante, questão da URGS, que a resposta é letra E de Espanha. Questão da Unesp bem contextualizada, bem interessante. O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014 foi feita pelo jogador Goetz. Nessa jogada ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a e chutou de esquerda para fazer o gol. Considere que imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade de módulo 8 metros por segundo na direção perpendicular ao seu peito. E que imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade manteve-se perpendicular ao peito, porém com módulo 0,6 em sentido contrário. Então ele mata a bola no peito, ela dá uma amortecida, né, sai um pouquinho mais devagar, só que em sentido contrário. Admita que nessa jogada a bola ficou em contato com o peito do jogador por 0,2 segundos, e que nesse intervalo de tempo a intensidade da força resultante sobre ela variou no tempo conforme o gráfico. Está aqui o gráfico de como variou a força. Considere que a massa da bola é igual a 0,4 kg. É correto afirmar nessa jogada que o módulo da força resultante máxima que atuou sobre a bola, indicada no gráfico por Fmax, é igual a... Então tu quer descobrir quanto que é isso aqui. O problema é interessantíssimo, tá? E não é fácil. Mas vamos lá com calma. Primeiro, problemas de quantidade de movimento, tem que sempre tomar cuidado com o sinal que tu vai adotar. Vamos adotar o sinal positivo como sendo esse aqui, e o sinal negativo
como sendo esse daqui, tá? O que eu posso escrever? Eu posso escrever que tu vai ter um impulso aqui de uma força que atua enquanto a bola está encostada no peito do jogador. E, bom, se tem impulso, tem variação de quantidade de movimento. Então, vamos escrever. Eu vou precisar de ocupar bem o espaço dessa folha aqui, que o cálculo é grande. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Tá? Então, na verdade, o que eu vou usar é essa relação aqui. Vamos escrever aqui. Impulso. Quantidade de movimento final, gente. A final é depois de sair do contato com o peito do jogador. Então, a final é a massa, que é 0,4, vezes a velocidade, que tu vai ter que colocar o sinal negativo ali, tá? A velocidade logo depois ali é 0,6. Coloca o negativo aqui para não te perder. Menos, olha só, esse menos é da própria equação. É da definição de variação. Menos quantidade de movimento inicial, massa da bola, 0,4, vezes velocidade inicial da bola, que é 8. Então vamos lá. Impulso é igual a 0,4 vezes 0,6, 4 vezes 6, 24. Então isso aqui é 0,24 negativos. Menos 4 vezes 8 dá 32, como é 0,4 vezes 8 dá 3,2. Muito bem, o impulso então vai dar igual a menos 3,44. É isso? É isso. Menos 3,44. Tá em unidades do sistema internacional. Por que o sinal negativo, né, gente? Olha bem. Eu tinha desenhado para ti para onde estava o impulso antes, ó. O impulso estava orientado para o negativo. Então, muito normal. Em módulo, vale 3,44. Muito bem, gente. Só que o impulso, eu tenho que lembrar que quando a força não é constante, o impulso é numericamente igual a essa área aqui, que é a área de um triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área é 3,44. A base, que é isso aqui, é 0,2. A altura, que é esse tamanho aqui, ó, é F máxima. Tudo isso dividido por 2. Certo? Isso aqui vai dar 3,44. 0,2 por 2 dá 0,1 vezes a força máxima. Pego o 0,1 que está aqui multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Fica aqui a força máxima. Então é igual a 3,44 dividido por 0,1. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer 3,44. 0,1 é 1 vezes 10 na menos 1. Esse sinal negativo aqui no expoente indica que ele está no lugar errado. Então isso aqui é a mesma coisa que 3,44 vezes 10 na 1. Tá? Esse sinal negativo aqui no expoente da base 10, tu pode pegar ele e jogar ele lá para cima. Positivo daí. 3,44 vezes 10 dá 34,4, como está na alternativa da letra B. Essa é uma questão bem complicadinha, de resolução não tão simples, mas que é bem interessante. Na verdade, o que mais dificulta nessa questão são os valores meio quebrados aqui, né? Mas eles são quebrados justamente para estar de acordo com a realidade. De massa 600 kg dispara um projétil de massa 3 kg com velocidade horizontal de 800 metros por segundo. Desprezando todos os atritos, podemos afirmar que a velocidade de recuo do canhão é. Exemplo clássico de sistema mecânico isolado, tá, gente?
convém a gente fazer um desenhozinho bem simples para representar a situação. Tem aqui o canhão, tá? Tenho o canhão, tenho a bola, vamos colocar que ela está aqui na pontinha. Isso aqui antes de acontecer a explosão. Acontece a explosão, o canhão recua com uma determinada velocidade. Eu vou colocar aqui velocidade do canhão. E a bola é lançada para frente com uma determinada velocidade, que é de 800 metros por segundo. Tá aqui a velocidade da bola depois de acontecer a explosão. Tá? A pergunta é, quanto que é a velocidade de recuo do canhão? Se a bola tem massa 3 kg e o canhão tem massa 600 kg. É um sistema mecânico isolado, porque se eu considerar os dois corpos ali, bola e canhão, tá? Um faz força no outro. As forças são internas. O canhão faz força na bola, a bola faz força no canhão. Estão todas dentro desse sistema aqui, formado pelo canhão bola. E quando só tem forças internas, a gente diz que é um sistema mecânico isolado. E no sistema mecânico isolado, o que tem de importante? O que tem de importante é isso daqui, ó. Isso que eu vou escrever agora. Que a quantidade de movimento total antes de acontecer um evento, um fenômeno ali, ou acontecer a explosão, é igual à quantidade de movimento total depois de acontecer essa explosão. Antes, gente, a quantidade de movimento total, que é a soma das quantidades de movimento do canhão e da bola, é zero, né? Por que é zero? Porque os dois estão parados. A quantidade de movimento total depois, gente, é a quantidade de movimento da bola. Vamos admitir que para cá é positivo, tá? Massa da bola, 3. Velocidade da bola, 800. O canhão está para o outro lado. Mas a gente vai colocar aqui somando a quantidade de movimento do canhão. Tá? Vai surgir naturalmente um sinal negativo ali. Não te preocupa. Desculpe. 0 igual 3 vezes 8, 24, dá 2.400, porque é vezes 800, né? Mais quantidade de movimento do canhão, que é a massa do canhão, que é 600 kg, vezes a velocidade de recuo do canhão ali, que é VC. Passo os 600 para o outro lado aqui, esse termo aqui, mais 600 VC para o outro lado, fica negativo, menos 600 VC igual a 2.400. Pego o menos 600, passo dividindo, fica que a velocidade do canhão é 2.400 dividido por menos 600. Só colocar o sinal negativo aqui. Velocidade do canhão é então igual a, corta zeros aqui, 24 por 6, 4. Com o sinal negativo. Por que o sinal negativo, né, gente? Porque se a gente admitiu que para lá é positivo, para cá é negativo, ou seja, a velocidade do canhão obrigatoriamente teria que sair ali negativo, tá? E daí deu 4, a alternativa da letra B. Uma questão bem clássica.